Oi pessoal, aqui é a professora Camila e o assunto do vídeo de hoje é proporção em relações de dependência entre grandezas. Então, o que é uma proporção? Nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. A gente escreve assim e se lê A está para B, assim como C está para D. Nós chamamos A e D de extremos e chamamos B e C de meios. E nós temos duas propriedades que vão nos ajudar a lidar com proporção. A primeira é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou, simplificando a nossa vida, nada mais é do que a multiplicação cruzada, então A vezes D é igual a B vezes C. E a segunda propriedade, que talvez não seja tão conhecida, é que se existe uma proporção e eu somar os numeradores e dividir pela soma dos denominadores, essa proporção se mantém. Vamos fazer uns exemplos para ficar mais tranquilo. 2/5 está para 6/15. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a propriedade da multiplicação cruzada. Percebam que, de fato, 2 vezes 15, que é 30, é igual a 5 vezes 6, que também é 30. Então, primeira propriedade, tranquilo. Agora, vamos ver a segunda propriedade, que diz que se eu somar os meus numeradores e dividir pela soma dos meus denominadores, essa proporção se mantém. Vamos ver. 2 mais 6, 8. 5 mais 15, 20. E, de fato, percebam que se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5, cheguei no mesmo resultado. Um outro exemplo, 3/7 está para 12 sobre x. Aqui a gente pode usar qualquer uma das propriedades, mas a que facilita a nossa vida é a da multiplicação cruzada. Então, eu tenho que 3x é igual a 7 vezes 12, que dá 84. Então, daqui eu tenho que x é 84 dividido por 3, que vai dar 28. Beleza? Agora vamos falar de proporção direta. Então, a gente denota A proporcional a B. Quando que duas grandezas são proporcionais? Quando a razão entre elas é constante. E aí, o que precisa? Se a razão é constante, se eu aumentar o A, eu vou ter que aumentar o B também para manter essa constante. E, da mesma forma, se eu diminuir o A, eu vou ter que diminuir o B também. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é que se eu tenho duas grandezas e uma aumenta e a outra também aumenta, isso não basta para que eu fale que elas são diretamente proporcionais. Por exemplo, o ser humano cresce até determinada idade, então eu posso trabalhar com a grandeza idade em anos e altura. Por mais que, conforme aumente a idade, aumente a altura também, essa relação não é proporcional, porque tem anos que tu vai crescer mais, tem anos que tu vai crescer menos. Aí aqui eu vou chamar essa constante de K só para eu fazer a seguinte manipulação, vou passar esse B multiplicando. Se eu talvez trocasse A por Y e B por X, vocês iriam ter uma leve lembrança de função linear. Mas, tranquilo, o que eu quero falar aqui é que o gráfico numa proporção direta sempre vai ser uma reta que contém a origem e a inclinação dessa reta vai depender desse K. Mas guardem isso. Proporção direta, o gráfico é uma reta que passa pela origem. Vamos fazer uns exemplinhos. Então, vamos supor que tu vai comprar determinado produto a granel e que 1 quilo desse produto custa R$3. Acho que é bem natural que se então eu comprar 2 quilos desse produto, eu vou pagar R$6. E se eu comprar 4 quilos desse produto, eu vou pagar 12. Então, o que acontece? Se eu duplico a quantidade, eu duplico o preço. Se eu quadriplico a quantidade, eu quadriplico também o preço. Com isso, eu posso concluir que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, só vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para o quociente entre a massa em quilogramas e o preço em reais. Então, percebam que aqui a gente vai ter 1/3. Aqui a gente tem 2/6, mas dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, e aí 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Aqui a gente tem 4/12, mas também eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Então, fica 1/3. Ou seja, o quociente é constante, grandezas diretamente proporcionais. Um outro exemplo aqui, eu tenho que 21A e 12 são diretamente proporcionais a 7, 5 e B. O que acontece?
Se são diretamente proporcionais, a razão é constante. E eu tenho que fazer seguindo a ordem. Então, 21 está para 7, A está para 5, 12 está para B. Eu posso aqui trabalhar, por exemplo, aqui e utilizar a multiplicação cruzada, mas eu vou fazer o seguinte, 21 dividido por 7 dá 3. E aí eu posso trabalhar um por um. Então, se eu quero descobrir o A, eu trabalho aqui, ó. A sobre 5 é igual a 3, de onde eu tiro que meu A é 3 vezes 5, 5 vai passar multiplicando, 15. E de fato, né, 15 dividido por 5 vai dar o 3 que a gente quer. E se eu quero descobrir o B, eu faço então que 12 sobre B é igual a 3. O B e o 3 trocam de lugar, né? Então, eu vou ter que B é 12 dividido por 3, que é 4. Proporção inversa. Na verdade, matematicamente, a gente fala que proporção inversa não existe, que o que existe é, no caso aqui, A é proporcional ao inverso de B. Mas, para facilitar a nossa vida, proporção inversa. Quando que ela ocorre? Quando o produto entre as grandezas é constante. E percebam que aqui, o que acontece? Se eu quero que o produto seja constante, se eu aumentar o meu A, para equilibrar, para compensar, eu vou ter que diminuir o meu B. E, da mesma forma, se eu diminuir o meu A, para manter o produto constante, eu vou ter que aumentar o meu B. E é importante aqui que seja realmente na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu duplico o A, o B vai reduzir pela metade. Se eu triplico o A, o B vai dividir por 3. Se eu multiplico o A por 10, o B vai dividir por 10. Essa é a ideia. Novamente, chamando a constante de K, eu vou passar o B dividindo, aqui a gente percebe que B não pode ser zero, e que realmente, se eu aumentar o meu B, o meu A vai diminuir, porque quanto maior for o meu denominador, né, menor vai ser o resultado. O gráfico disso vai ser essa história aí que a gente chama de ramo de hipérbole. E percebam que, de fato, se eu aumento o meu B, o que acontece com o meu A? Diminui. E se eu diminuo o meu B, ou seja, se eu faço o meu B ser próximo de zero, o meu A aumenta. Vou fazer uns exemplinhos aqui. Pensando em vídeos no YouTube, a velocidade que eu executo o vídeo e o tempo que ele tem. Então, a velocidade 1 aqui, que seria o normal do vídeo, esse vídeo tem 10 minutos. Mas vamos supor que a pessoa no vídeo fala muito rápido, e aí tu colocou ali na velocidade 0,5, ou seja, tu reduziu a velocidade pela metade. O que vai acontecer? O vídeo que tu levaria 10 minutos para assistir, agora tu vai levar 20, tu vai levar o dobro do tempo. Mas em outro dia tu tinha que só revisar aquele vídeo ali, e aí tu colocou na velocidade 2 vezes ali, então tu duplicou a tua velocidade. O que vai acontecer? Tu vai levar menos tempo para assistir esse vídeo, certo? Tu duplicou a tua velocidade, o tempo que tu vai levar vai ser metade. E aí, olhando para o produto da velocidade pelo tempo, ó, 1 vezes 10, 10. 0,5, que é a mesma coisa que 1 meio vezes 20, né? Metade de 20, 10. 2 vezes 5, 10. Então, de fato, nós temos grandezas inversamente proporcionais, porque o produto é constante. Um outro exemplo rapidinho aqui, 3A 15 inversamente proporcional a B 5 e 2. Novamente, a gente tem que fazer na ordem, mas se é inversamente proporcional, então o produto é constante. Então, 3 vezes B vai ser igual a A vezes 5, igual a 15 vezes 2. E nesse caso, então, 15 vezes 2 é 30. E aí, para eu descobrir A e B, é só eu trabalhar um por um. Para eu descobrir o B, 3B igual a 30. Qual é o número que vezes 3 vai dar 30? 10, né? Ou simplesmente passo 3 dividindo. E para eu descobrir o A vezes 5, ou 5A, né? Igual a 30. Qual é o número que vezes 5 vai me dar 30? 6, certo? E por último, só um comentário, para não dizer que eu não falei das flores, né? Vamos supor que tu te depara com esse enunciado. A resistência R de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento L e inversamente proporcional à área da sua seção transversal. E tu quer escrever isso matematicamente. Primeira coisa, resistência R vai ser igual. Se eu estou falando de proporcionalidade, diretamente proporcional, inversamente proporcional, eu já sei que vai ter um K envolvido. E aí, o que acontece, pessoal?
O que é diretamente proporcional vai no numerador e o que é inversamente proporcional vai no denominador, tá? Então percebe, de fato, é diretamente proporcional ao comprimento L. Realmente, se meu L aumentar, a minha resistência vai aumentar também. E inversamente proporcional a A. Se meu A aumentar, a minha resistência vai diminuir e vice-versa. Certo? E se você ficou comigo até agora nesse vídeo, comenta, eu vou mitar em matemática só para eu ver uma coisinha, é pro meu TCC, não custa nada. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.